Quero começar te perguntando o seguinte: quando você acorda, abre os olhos, qual é a primeira coisa que você faz lá, sei lá, às 3 horas da manhã, a hora que você acorda, antes de ir para a TV e fazer o Conexão nos dias da semana? Me diz aí. Eu faço a coisa que eu acho que você já sabe a resposta, que dizem que é muito errado, mas eu tenho esse vício, que é acordar, a primeira coisa, pegar e olhar o celular. E você? Não tem como, né? E olha só, essa exposição aqui, ela conta que 33% dos brasileiros fazem isso, checam o celular antes de qualquer outra coisa. Então hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história, do que está sendo exibido aqui na exposição, porque você para pensar, olha, o smartphone faz parte da nossa vida, a gente se acostumou com ele, só que ao mesmo tempo está falando de meio século de um equipamento que vem evoluindo muito rapidamente. Então aqui são 6 ambientes multissensoriais. Olha, tem, por exemplo, esse telão que faz várias projeções. A gente vai passear com a repórter cinematográfica Andressa Gonçalves aqui. E a ideia é que a pessoa participe e se sinta dentro dessa história. Então, o que não poderia faltar, por exemplo, não sei se você vai se identificar, mas aqui a gente tem ainda, antes do celular, um telefone, de disco. Eu lembro, na minha infância, de atender um desses, mas nunca operei muito, não. Mas tenho certeza que alguns assinantes vão reconhecer esse equipamento. E aí, quando a gente vai... Tá vendo só? Quando a gente vai para a história das telecomunicações, na sequência, um dos grandes destaques por aqui já é ele, um Dynatac, um celular que dá para classificar como tijolão, tijorola. Foi um aparelho como esse aqui, é uma réplica, que lá em 1973, um engenheiro chamado Martin Cooper realizou a primeira ligação telefônica em Nova York. Eu entrevistei o Martin Cooper tem alguns meses, inclusive exibimos aqui na Globo News a entrevista, e ele falou: Tássio, olha, sinceramente, eu já sabia que aquilo ia mudar o mundo, e é o que a exposição mostra. Então, quando a gente segue andando, conforme eu mencionei, é multissensorial, você pode interagir aqui com as coisas, então tem esses painéis onde as pessoas, os visitantes, eles podem verificar, por exemplo, aparelhos mais antigos, filmes com diversos trechos dessa história que eles estão tentando contar por aqui. E aí, uma das coisas que chama a atenção é, olha só, celular de flip. Antes da gente ter, a tela gigante touchscreen, era um aparelho como esse aqui, esse é de 1989, e isso aqui durante muito tempo foi a realidade de muitas pessoas que precisavam fazer chamadas, custava caríssimo, inclusive, e eles estão mostrando aqui na exposição como é essa história. Essa sala conta uma das gerações do celular, e aqui são várias. Então a gente vai mostrar para vocês mais alguns destaques, de uma outra sala que já mostra, por exemplo, como o celular modificou a comunicação. Então esse painel aqui, se você olhar, tem OBG, ali mais em cima tem os risos. Então, o smartphone, o celular, ele foi moldando também a nossa forma de se comunicar. E se a gente olhar aqui mais na frente, tem pessoas que até tentam escrever no jeito antigo do celular, que eram aquelas teclinhas numéricas, e com elas as pessoas contavam a sua história, enfim, dava muito mais trabalho. E outro ponto que chama a atenção aqui é o jogo da cobrinha. Não sei se você chegou a utilizar, mas olha, tem até agora uma pequena jogando aqui. Agora há pouco eu passei maior vergonha, Camila, porque assim, não tenho mais o manejo disso, estou acostumado com videogame mais moderno, mas olha só, é uma das salas que mais chamam a atenção. Conforme você mesma mencionou, olha só, as teclinhas, dá trabalho isso. E conforme você mencionou, é uma sessão nostalgia. Então, me diz aí, assinante, agora é hora que você aponta o celular para a televisão, tira a foto, marca o @ da Globo News, porque eu te pergunto, você teve um aparelho como este aqui? Esse foi um dos celulares mais vendidos no planeta, centenas de milhões de unidades, e é de 2004. Então, um negócio que tem pouco menos de 20 anos já virou peça de museu, inclusive, Dá para acreditar nisso? Aí tem vários outros, olha, esse aqui ficou muito famoso também, todo feito de plástico, com as teclas numéricas. E aí, conforme a gente segue nos ambientes dessa exposição, tem, por exemplo, uma área interativa que me chamou a atenção em particular,
porque tem, olha só, ferramenta jornalística. Então é o uso do celular e agora já virou um smartphone completão que possibilita, por exemplo, que 94% dos brasileiros acreditem que é o melhor meio de comunicação. Tudo ali na telinha. E quando a gente segue mostrando essa exposição, também tem uma área muito legal, porque eles fazem exibição de filmes e é um impacto do celular, do telefone celular, na cultura e na sociedade. Então veja, as pessoas agora estão aqui prestando atenção, aí de vez em quando toca uma música, tem aquelas dancinhas que ficaram muito famosas, transmissão de jogos, no jornalismo, então são muitas as possibilidades que eles vêm retratando por aqui, muito disso a gente fez parte, né? A gente acompanhou essa evolução. Eu cubro tecnologia tem um pouco mais de 10 anos e várias dessas cenas, dessas transformações, a gente até já participou delas. E aí quando a gente segue para a sala seguinte, deixa eu auxiliar aqui, porque a gente tem um ambiente que mostra verdadeiras reflexões do smartphone hoje em dia, porque ele transformou a sociedade, a gente vive hoje em dia com o celular por perto, e aí tem até um número que eu te contei aqui, ó, 33% dos brasileiros acessam o smartphone, é a primeira coisa que eles fazem logo ao acordar, imagino que muita gente esteja se identificando. Aqui da outra ponta, olha só esse número, 91% das pessoas mantém o celular a menos de 1 metro. Para muita gente isso se tornou já, o aparelho é uma extensão do corpo humano, e isso está representado aqui. E eu queria mostrar também um outro número, que é esse, olha só. Brasileiros usam smartphones durante 5,4 horas por dia, é um dos maiores índices do mundo. Então também cabe aqui uma reflexão sobre o quanto nós estamos utilizando o telefone, se existe o vício, se a gente está utilizando as ferramentas que nos permitem controlar esse acesso todo, né, para não ficar, por exemplo, no chamado doom scrolling, que é o termo em inglês para você ficar rolando a tela em rede social. Enfim, está tudo posto aqui numa sala muito impactante, tem muitas telas por todos os lados, em cima. Então, também me chamou a atenção esse ponto. E para fechar, num dos últimos ambientes, como a gente está contando sobre as gerações do celular, a gente vem para uma sala que remete ao 5G, que é a tecnologia mais recente, e tem aqui reflexões de pensadores, de brasileiros importantes, que falam como é que eles acham que a tecnologia vai evoluir com o passar do tempo. E eu achei aqui uma pessoa que eu tenho certeza que você e os assinantes vão reconhecer. Tá até falando aqui agora. Vou levantar. Digital. Claro que ele não está concluído, claro que ele não é perfeito, mas ele é um processo massivo. Vocês reconhecem essa voz? Fernando Gabeira, escritor, jornalista, político. Ele vem aqui e fala também que ele próprio usou o celular na profissão dele e que ele acaba utilizando até hoje o smartphone como um dos equipamentos do dia a dia. A gente sabe que o Gabeira muitas vezes entra também nas participações dele na Globo News via internet, então tem tecnologia envolvida e é um dos homenageados, digamos assim, né? Um dos grandes pensadores que estão ajudando a contar a história dessa exposição. Então, 50 anos do celular e o que será que vem por aí, Camila?